Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Estamos entrando no ar com mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Esta programação está sendo transmitida através do canal 14 em Recife, regiões metropolitanas e também em todo o estado de Pernambuco. Pelas repetidoras da Rede Brasil, estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, eu convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, o capítulo 18 e o versículo 1. Se você não dispõe de uma Bíblia, um exemplar das Escrituras, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Hoje, pela graça de Deus, contamos com a presença do evangelista Levi Oliveira e o presbítero Emerson Feitosa. Pai do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, pastor Jefferson, Pai do Senhor, presbítero Emerson. É uma alegria estarmos aqui juntos, né, nesse programa que é uma bênção para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enviando um abraço aí para todos os irmãos lá da área 45, nós cooperamos com o nosso pastor presidente aí, José Alves, a quem também eu quero enviar um grande abraço ao nosso pastor por todo o investimento que ele tem feito na Igreja do Senhor Jesus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor Jefferson, é uma igreja que ora, né? Então o programa Intercessão, ele tem apenas demonstrado aquilo que a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco já faz. Isso. Que bênção, né? E também o presbítero Emerson, Pai do Senhor, prazer ter ele conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson, uma honra, alegria estar aqui. Agradecer a Deus pelo privilégio e ao nosso pastor pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando de um tema tão relevante para a nossa fé, para a nossa igreja e para o mundo, né? Que bom, né? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o presbítero Emerson, ele coopera com o pastor ali na área 22, né? Congregação de Brasilite, a quem quero mandar um grande abraço à área 22, especialmente a congregação da Brasilite, onde servimos ao Senhor nosso Deus e ao nosso pastor. Que bênção, né? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, antes de entrarmos em detalhe, nós vamos pedir ao presbítero Emerson para fazer uma oração. Amém. Querido Deus, ó Pai eterno, em Tua presença, estamos aqui diante da Tua face, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para Te louvar, Te exaltar e intercedermos, ó Pai. Fala conosco. Para aprendermos, ouvirmos a Tua voz. Direciona-nos. Fala conosco, com as pessoas que estão em casa, que o Teu nome seja glorificado, que possamos, Senhor, ser de bênção para as famílias, para a igreja e para a sociedade. Esta é a nossa oração de gratidão a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje, Intercessão, falaremos sobre o perigo de não orar. Esse é o tema que estaremos abordando. E quando estamos falando de oração, é sempre bom lembrar o que é oração e qual a sua importância para a vida cristã. Evangelista Levi, presbítero Emerson. Amado pastor Jefferson, aleluia. A palavra oração, quando se fala de oração, né, a palavra oração ela vem do latim horácio, a palavra horácio que significa fazer um discurso, conversar com alguém, não é? O verbo também vem do latim orare, que tem também um significado muito importante, que é de falar ou dizer alguma coisa. Então, quando se fala da importância da oração para a vida cristã, nós não podemos conceber um cristão que não ora, não é? Porque ser cristão é seguir a Jesus. E Jesus é o maior exemplo de oração que nós temos, não é? Em todos os textos da Palavra de Deus, nos livros ou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, nós encontramos, e João, nós encontramos Jesus falando sempre com o Pai. Então, se somos cristãos, devemos seguir o exemplo daquele que é o maior exemplo de oração, que é Cristo Jesus. Então, é importante para o cristão a vida de oração, porque ela nos identifica com aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu estou falando aí sobre seguir a Jesus. E quem segue a Jesus, geralmente,
a propósito de seguir é imitá-lo, né? Exatamente. É imitá-lo, né? A gente vê o apóstolo Paulo, ele seguiu isso à risca, né? Ele chegou a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Jesus, verdadeiramente, ele deu uma importância muito grande à oração, né, presbítero? Se você observar, em um dado momento, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. Pediram a Jesus, nos ensina a orar. Então, você não vai encontrar na Bíblia os discípulos pedindo a Jesus que lhe ensinasse a pregar, que lhe ensinasse a andar por sobre as águas, mas em um dado momento eles reconhecendo o valor da oração, porque eles viam, como o evangelista Levi falou, eles viam Jesus orar. Então, aquilo que eles viram, eles quiseram para si, perguntaram ao Senhor, Senhor, nos ensina a orar, dada a importância e o valor da intercessão e da oração. Até porque a história bíblica mostra desde os primórdios, né, que Deus ele sempre atendeu a oração. E certamente os discípulos, quando pediram a Jesus para ensinar a orar, é porque eles queriam orar de tal forma que recebesse a resposta assim como o Senhor Jesus recebia as respostas das suas orações. Né? Imediato, né? Imediato, né? Imediato. Eu creio que eles observaram, né, o exemplo de Jesus na sua vida de oração, porque quando, como citamos, né, como dissemos, nos evangelhos há vários relatos de Jesus saindo para orar em diversas atividades as quais ele estava ali com os discípulos pregando o evangelho, levando as pessoas ali a entenderem o propósito pelo qual ele veio, né, a esta terra. E os discípulos vão observando isso, mas começam a perceber que tinha algo a mais que era necessário para que eles pudessem, né, orar da forma como Jesus orava. A observância, né? É como o senhor mesmo falou aqui, eles procurando imitar a Jesus, né? Como cristãos que nós somos, nós devemos imitar o mestre amado, que foi um mestre da oração, que é Jesus. E a gente vê que pelo menos o apóstolo João, ele levou isso a sério, né? Porque quando ele escreve lá na sua carta, ele diz assim, se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou, né? Ou seja, viver do modo que ele viveu. O andar aí é viver, né? É viver. O significado de viver. Né? O João foi um dos discípulos que acompanhou esses momentos de oração de Jesus, porque Jesus tinha 12 apóstolos, porém houve momentos em que eram os três, né? Pedro, Tiago e João estavam ali com Jesus, e João observava muito isso. Ele fala sobre a eficácia da oração, ele fala sobre esse valor de orar, de imitar a Jesus, de andar como Jesus andou, de viver como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu é viver também uma vida de oração. E aí é impossível você viver o cristianismo autêntico e real, deixando a oração em segundo ou em último plano. Né? É impossível, a Bíblia diz em Tiago 4,8, que chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E a oração é o recurso fundamental e mais essencial para uma aproximação do homem com Deus. Então, a aproximação que os discípulos viam entre Jesus e Deus, né, eles queriam ter para si também. Então, a oração ela é o meio pelo qual os discípulos, o cristão pode se identificar com Cristo e com o seu próprio Criador. Né? E também estabelecer um relacionamento, né? Porque orar é falar com, né, alguém. E como é que nós podemos desenvolver um relacionamento com este Pai maravilhoso, que é o nosso Deus, que nos ouve, não é? E aí nessa linha, muito interessante que o senhor falou, evangelista Levi, oração é relacionamento. É impossível que alguém se relacione com um amigo ao seu lado sem que possa conversar com ele. É impossível que uma pessoa que ame possa desfrutar momentos juntos num silêncio profundo sem nenhuma interação. É verdade. Então a oração ela é muito mais do que uma expressão de querer falar com Deus. Não é somente dizer, né? O falar com, mas expressa realmente esse relacionamento vital. É uma autenticação que garante, que confirma e que traz todo o resultado e os frutos de um relacionamento que é real e verdadeiro. É interessante assim que eu às vezes eu comparo a oração como uma viagem, né? O Senhor Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E numa viagem, Pedro diz que nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, né? Nós aguardamos nos céus. Então nessa vida, nessa peregrinação, já pensou você fazer uma viagem longa ao lado de uma pessoa que não conversa? Eu já tentei uma vez, foi muito triste. Eu estava vendo no ônibus assim,
a pessoa não conhecia a pessoa e como a viagem era uma viagem de mais de 10 horas de viagem, então eu queria puxar um assunto. De repente eu olhei assim e disse, rapaz, que paisagem bonita, né? Ele fez. Aí, toda vez que eu tentava alguma coisa, sim. Aí travava assim. Aí você fica sem poder desenvolver. Quer dizer, se você está com uma viagem com uma pessoa ao lado e você não conversa com ela, não interage. Eu fiz uma viagem recentemente que durou mais de 10 horas. Do meu lado direito estava um senhor, do meu lado esquerdo estava minha filha. E durante toda a conversa, durante toda a viagem, quase 100% do tempo, a conversa acontecia entre eu e minha filha. Porque ali havia uma relação de pai e filha, né? De pai e filha. Então, por mais que você eu tentei e conversei por um pouco de tempo com quem estava do meu lado direito, mas a relação de confiança, de conversa, de diálogo, ela só vai acontecer quando você desfruta de um relacionamento que é real. Né? E é interessante que, respondendo a essa pergunta dos discípulos, que é desse pedido, dos discípulos, né? Ensina-nos a orar, o Senhor Jesus, quando direciona a oração, ele diz assim, portanto, orareis assim, Pai nosso. Né? Isso é relacionamento, né? Porque ele poderia muito bem dizer, pastor, Deus nosso, né? Mas Deus é Deus de todos. De todos. Mas ele é pai daqueles que têm um relacionamento vital com ele. E o senhor percebe que, pelo menos os patriarcas, os profetas, os salmistas, sempre quando se dirigia a Deus, se dirigia ao Altíssimo, Deus, mas nunca como Pai. Como Pai. E Jesus aí disse assim, Pai Nosso. Estabelece um relacionamento. Esse nosso fala de um relacionamento, de intimidade, né? De intimidade. É claro que o assunto não é o Pai Nosso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, mas se você ia falar isso... ainda no Pai Nosso, mas sem querer aprofundar muito, mas a oração do Pai Nosso, antes dela ser iniciada, né? Jesus disse que a gente não deve orar como os hipócritas, né? Isso. Atentando para as questões exteriores, mas ele manda a gente entrar no nosso aposento, fechar as portas e no secreto falar com Deus. E a partir disso Deus nos recompensaria, né? Então esta recompensa da oração, da intercessão, do clamor, da interação é a melhor que nós poderíamos ter em nossas vidas, né? E é interessante que no lugar secreto é um lugar isolado onde você vai ter um momento especial com Deus e Deus com você, né? É como o senhor falou, é um diálogo. Interação, um diálogo. Mas vamos adiante, vai ter muita coisa aqui pela frente, né? Presbítero Emerson, assim, se orar é tão importante, porque muitas vezes somos tentados a parar de orar. Pastor Jefferson, a Bíblia diz que a nossa luta, nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Certamente, o inimigo, ele sabe o valor da oração e quais são os seus resultados. Então, nós poderemos ter ações e intervenções de uma força contrária, a força do inimigo, para tentar bloquear e desanimar nossas vidas na oração. Jesus passou por isso, né? Quando ele estava no deserto, orando e jejuando, o diabo interviu para que pudesse interromper uma trajetória de propósitos. Afinal de contas, orar é ter propósitos, né? E quando você tem propósitos enraizados e sintonizados ou sincronizados com os propósitos de Deus, certamente haverá obstáculos. Nunca na Bíblia e nas experiências que nós temos e de histórias de homens de oração que nós conhecemos, nunca uma oração deixou de ser iniciada num período de muita dificuldade. Então a tribulação, a luta, a aflição, tudo isso são obstáculos, né? Além de questões exteriores, pastor, você vê, por exemplo, quando o cego de Jericó, ele estava clamando e ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E existiam pessoas ao redor que começaram a dizer a ele, não grita, não incomoda o mestre. Né? Então, são interrupções que tentam parar a nossa caminhada. Né? Além de tudo, as distrações da vida. As fraquezas humanas, né? Porque nós temos fraquezas, né, humanas, tanto físicas, temos fraquezas morais, fraquezas espirituais, são fraquezas que fazem parte da nossa natureza humana. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8, 26 e 27 de Romanos, ele diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, muitas vezes as nossas fraquezas nos impedem também, né, de orar, de estabelecermos esse relacionamento vital que nós temos com Deus e somos então tentados a parar. E às vezes até pedimos, não é, algo que Deus ele tem algo até melhor para nós. E às vezes nós, por não receber, nós às vezes desistimos de orar. É o que o apóstolo Tiago também diz lá no capítulo 4, versículo 3, né? Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Pedir mal aqui é pedir sem a direção de Deus, sem a vontade do Senhor, né? Na oração de Jesus, no Getsemane, ele expressa essa verdade quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, muitas vezes, ao orar, ao pedir a Deus algo que não está de acordo com a vontade de Deus para nós, há muitas pessoas que desistem e param de orar. Então, mas o texto que nós lemos de Romanos, o apóstolo Paulo diz que ele ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, ou seja, nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Ele se a oração fosse algo fácil, né? O valor da oração e seus resultados são tão extraordinários que certamente os obstáculos justificam a necessidade da gente vencê-los. Exato. Porque são situações adversas que vêm e que nos fazem entender que para a gente chegar do outro lado e encontrarmos o resultado da oração, é preciso vencermos obstáculos, lutas, distrações, como Marta, né? Jesus estava na casa de Marta, em Lucas capítulo 10, Maria estava ao seu lado, aos seus pés, lhe ouvindo, né? Conversando com ele. Já Marta estava afadigada, distraída, né? Então o mundo hoje, a pergunta é, né, por que a gente é tentado a parar, né? Então as forças espirituais da maldade, os obstáculos colocados pelo inimigo, as situações exteriores que apontam a racionalidade para a gente não orar, e ao mesmo tempo as distrações da vida podem levar o nosso pensamento, o nosso tempo, consumir a nossa vida de tal forma que a gente perca a mais importante e impressionante oportunidade que um ser humano pode ter, que é orar. É interessante, né? Três pontos aí foram levantados agora, né? A questão da tentação, que o diabo, ele, com todas as hostes infernais da maldade, ele tenta nos parar de orar, porque ele sabe que através da oração nós somos fortalecidos e somos edificados. O senhor citou aí Maria, ela sentada, calada aos pés do Senhor, mas ela estava em oração, porque na oração não é uma via de mão dupla, então feedback, né? É o momento em que eu falo, mas também tem um momento que eu tenho que me calar para ouvir. Para ouvir, né? Eu acho interessante, me lembrei agora de um texto aí, veja aí, Isaías capítulo 50, versículo 4, eu acho muito interessante esse texto aí, que é tão importante para o nosso crescimento. Se o senhor achou, pode ler. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Então, a gente vê que a oração, ela também está centrada exatamente em ouvir a direção de Deus para aquilo que a gente precisa, né? Então, Marta estava ali sentada, ouvindo, recebendo, e às vezes a gente querendo agradar ao Senhor com tantas atividades, às vezes até se enchendo de atividades, muito preocupado na obra boa intenção, às vezes, de pregar, de visitar, de fazer, de servir, e às vezes a gente esquece que Jesus chamou isso de a melhor parte, né? Estar aos pés do Senhor. Estabelecer um hábito de oração, né? Estabelecer um hábito de oração. Bounds, ele diz, num livro, Armas da Oração, ele diz assim: nenhum homem vai orar por muito tempo e continuar em pecado. A oração destrói maus hábitos, mas a vida ímpia destrói a oração. Ou seja, a oração, ela destrói os maus hábitos e nos leva a nos aproximar mais de Deus. Enquanto a falta de oração, a vida ímpia, né, a vida distanciada de Deus, distanciamento de Deus, ele destrói a oração, ele leva-nos a desistir de orar, a não ter desejo de falar com Deus, de se comunicar com Deus, de estabelecer esse relacionamento vital que nós precisamos ter com o nosso Pai Celestial. É verdade. Então,
Então o senhor falou a tentação e também falou a fraqueza humana, né? Fraqueza humana. A fraqueza humana às vezes nos leva, e também assim, orar não é fácil, né? Realmente nós somos tentados a parar de orar porque a oração nos torna dependentes. E uma das estratégias do diabo é exatamente nos levar a viver uma vida independente de Deus. Distanciado. E foi a proposta lá no Éden, né? Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto vai ser semelhante a Ele, conhecendo o bem e o mal, ou seja, vocês vão precisar de Deus. E o orgulho, a soberba entrou no coração do homem, e muitas vezes nós somos tentados, já como crentes mesmo, a tomar decisões sem consultar ao Senhor. Às vezes nós somos tentados, dada a fraqueza humana também, e a autossuficiência. Às vezes a autossuficiência também atrapalha você querer tomar decisões sem conversar com Deus, sem buscar a direção de Deus, sem procurar saber o que está, porque na verdade, o senhor falou uma coisa interessante, que o Senhor Jesus na hora ele diz assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a oração ela tem como objetivo principal Deus, não eu. Exato. Deus é o centro das atenções. Né? A oração começa com Deus. A gente vê Paulo, já discutimos aqui, já falamos aqui no programa de intercessão algumas vezes, e eu acho que vale a pena também reforçar, já que o tema puxa para isso, que quando Saulo teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, o Senhor falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem é, Senhor? Sou Jesus quem me persegue. Aí ele diz, o que queres que eu faça? E o que queres que eu faça? Então a oração ela procura conhecer a vontade de Deus. Procura saber o que é que Deus quer. Né? Então isso é um problema muito sério. Você falou também as distrações da vida. E uma coisa, eu não sei se os irmãos concordam, mas o entretenimento hoje é um forte concorrente à oração. Porque hoje, afastar da oração. Afastar, né? Porque hoje você tem o celular, por exemplo, que está o mundo em suas mãos, as redes sociais, e você ali passa horas assim vendo vídeos curtos, e esses vídeos curtos de 2 segundos, 3 minutos, 1 minuto, 50 segundos, eles são tantos... Distrações. Distrai tanto que você não percebe, perde 2, 3 horas ali. E a intenção, pastor, do algoritmo que está por trás do aplicativo é exatamente oferecer para você razões para que você seja distraído, para que você se sinta interessado por aquilo ali e demande muito tempo naquela ferramenta. E eu quero aproveitar a oportunidade e dizer a você que está em casa, hoje você tem como ver no seu celular quanto tempo você passa ligado nas redes sociais. Você faça uma consulta aí, quanto tempo você passa ligado com o seu celular, e faça uma avaliação de quanto tempo você passa na presença de Deus em oração. Aí você vai ver a quem você está dando mais importância, né? A prioridade, né? A prioridade. Qual é a prioridade? A oração, ela é realmente importante na sua vida. Deus, ele é importante porque quando eu desprezo a palavra de alguém, eu estou desprezando essa pessoa. É verdade. Né? A gente vê isso no Salmo, me parece que veio à mente aqui o Salmo 81. É interessante esse Salmo 81, porque Deus ele diz assim para Israel, 81, versículo 8 diz assim, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Aí Deus diz assim com um ar de lamentação, Israel, se me ouvisses. Aí diz assim, Israel, se me ouvisses, não haveria entre ti deuses alheios, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca que te encherei. Ao versículo 11 diz assim, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Aí ele reforça aqui, Israel não me quis. O meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Quer dizer, Pastor, o que você está afirmando é que se a gente rejeita a oração, podemos estar enquadrados numa condição de estar rejeitando a experiência e o próprio Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Porque o próprio Deus, ele diz aí o que o Senhor disse através de sua palavra, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Me parece que foi um dos profetas que chegou para Asa, né? Crônicas, me parece que é Crônicas, capítulo 15. Capítulo 15 de Crônicas, segundas Crônicas, 15 primeiro. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu em encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará.
Então, se o buscardes, o achareis. E a Bíblia diz, invocar o Senhor enquanto está perto, né? Exatamente. Esse Então, buscar aí denota um desejo profundo, né? E buscar aí fala buscar a face, a presença. A presença é um desejo profundo de estar com aquela pessoa, de falar com esse Deus que é o nosso Pai e se relaciona conosco. Então, esse buscar expressa esse desejo profundo que nós devemos ter por Deus. Então, se nós não temos esse desejo, nós estamos realmente desprezando aquele a quem nós devemos nos comunicar, falar, para nos fortalecer, para nós caminharmos e seguirmos em frente. O Senhor me fez lembrar aqui o Salmo 27, versículo 4 e o versículo 8, que diz assim o salmista: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. E a buscarei. Quer dizer, ele orava, pedia ao Senhor, estava aqui orando, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é simplesmente para receber vitória, saúde, emprego, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. O desejo do salmista era contemplar a beleza de Deus. Aí o versículo 8 diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, Senhor, o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, a oração, ela nos aproxima de Deus. Quando você despreza a oração, você está desprezando estar com Deus. Está desprezando o próprio Deus. O próprio Deus. Porque através da oração você escuta a voz de Deus e você consulta a Deus, você busca a orientação de Deus. E quando você distancia, você está distanciando-se de Deus. É Jeremias 33:3, né? Diz: clama a mim e eu te responderei. É Deus que é afim que a gente ore, né? Mas, meus irmãos, a conversa tá boa, mas vamos a um breve intervalo. Você não sai daí. Se for sair para beber um copo d'água, volta logo, porque tem muita coisa ainda para nós. Deus te abençoe. Graças a Deus, estamos de volta ao programa Intercessão. Estivemos falando no bloco anterior sobre a importância da oração e por que somos tentados a parar de orar, né? Estamos falando sobre o tema o perigo de não orar. O perigo de não orar. Então, estamos aí tratando sobre esse assunto com o evangelista Levi Oliveira e o presbítero Emerson Feitosa. Evangelista Levi, quais são as consequências de se parar de orar? Pastor, quando paramos de orar, né? Quando se para de orar, nós ficamos suscetíveis às tentações, às fraquezas, né? As fraquezas humanas da nossa natureza humana. Nós também ficamos suscetíveis à desobediência, né? Suscetíveis a desobedecer a Deus. Se a oração é esse relacionamento que nós temos com Deus, a falta desse relacionamento com Deus nos leva a enfraquecermos, nos leva a perder a vitalidade espiritual, o desejo, né, de estar na presença do Senhor, de estar na presença de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis às tentações, porque foi o que Jesus disse, né? Orei, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele disse, porque o espírito está pronto, mas a carne, fala da natureza humana, ela é fraca. O que Jesus estava dizendo ali, a necessidade da oração. Se você não orar, terá graves consequências espirituais, fraquezas, distanciamento de Deus. Ficaremos vulneráveis às tentações, nós estaremos suscetíveis à desobediência a Deus. Então, quando nós oramos, pelo contrário, nós reforçamos a nossa vida espiritual. Nós ganhamos força para prosseguir na nossa caminhada. Nós nos aproximamos de Deus. Nós nos tornamos, fortes em relação às tentações, porque as tentações elas vêm. Tanto as tentações externas, que são direcionadas pelo inimigo das nossas almas, o mundo, que tenta nos afastar de Deus, mas também a nossa natureza humana, que é o inimigo interno. Quando nós deixamos de orar, a consequência é exatamente esse distanciamento, a fraqueza espiritual, a vulnerabilidade em relação às tentações e nos tornamos suscetíveis à desobediência. Um complemento ao que o evangelista Levi falou, o efeito, o impacto de você deixar de orar, ele parte de questões
interiores, né, nossas vidas, o aumento, como o evangelista Davi falou, do pecado, né? Jesus falou, orar e vigiar para que não entreis em tentação. Então, se você não ora, obviamente você entrará em maiores tentações. Agora, só complementando o que o evangelista Davi bem falou, além das questões interiores relacionadas ao nossa alma, o nosso coração e a nossa vida, há uma extensão de consequências quando nós deixamos de orar, seja individualmente ou como igreja, né? Eu estava vendo aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, o Senhor disse assim: ademoesto-te, pois, antes de tudo, com prioridade, que façam deprecações, orações, intercessões. Aí o versículo 2, por quem, né? Pelos reis e por todos aqueles em eminência, ou seja, aqueles que têm autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então você vê, como o evangelista Levi bem falou, as consequências interiores, mas olha a extensão disso. A Bíblia está dizendo que se nós não intercedermos pelas autoridades, pelos governantes, pelos reis, pelas eminências, por aqueles que dominam com poder, a Bíblia está dizendo que se nós não fizermos isso, não teremos uma vida quieta nem sossegada, né? Nem mesmo com piedade e honestidade. Então, há uma influência das nossas vidas e da igreja quando ela se dispõe a interceder. E essa influência, essa interferência, ela vai muito mais além do que, como o Senhor mesmo disse no começo, do que para mim, né? A oração envolve a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa sociedade e todo um governo de uma nação, né? De um planeta, onde é o limite do efeito e da causa em deixarmos de orar, né? É o que Deus disse também, né, pastor, a Salomão, lá no capítulo 7, né, de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, quando ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos aqui algumas ações importantes: humilhar, orar, se converter, para que possamos alcançar o perdão, a cura, o cuidado e a atenção de Deus para nossas vidas, né? Então, as consequências da falta de oração, elas são graves e terríveis. A gente vê também por exemplo, Davi, né? Davi era um homem de Deus, um jovem que... Um homem de oração, né? Um homem de oração. Mas houve um momento em que, quando ele se distanciou da oração, teve consequências graves, porque, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Ao invés de ele estar orando, buscando a Deus, ou uma atividade que competia a ele como rei de Israel, ele estava passeando no palácio, né? E dali houve toda aquela tragédia que aconteceu, e quase ele chegou a dizer assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Então foi uma consequência da fé. A consequência da oração, pastor, o versículo que o evangelista leu, no capítulo 7, versículo 14, fala daquele que busca o Senhor, que se converte dos maus caminhos. E também... deixar de orar, né? Tudo o contrário. Ele tem uma oração com Deus sarando a terra. Isso. Então, mais uma vez, complementando a ideia de que a oração, ela começa dentro de nós, mas tem uma consequência exterior muito grande. E interessante aí que o senhor falando aí, a gente chegou à conclusão de que a oração, ela atua em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que envolve a nossa vida, a oração ela deve estar presente, né? Em todas as esferas. O senhor falou sobre família, nações, a igreja, a gente vê os irmãos. A própria oração Pai Nosso ali também já é uma intercessão, porque quando eu digo Pai Nosso, ele diz assim: perdoa-nos, dá-nos e livra-nos. Então é um momento de intercessão. Nós estamos orando por nós e também pelos nossos. Então a oração ela nos possibilita receber de Deus o pão, a provisão, a proteção, né? Então atua todas as áreas da nossa vida. Se o crente ele descuida na sua vida de oração, ele está sujeito
há o perigo, está sujeito ao esfriamento espiritual, o senhor falou aí, né? Que a gente tem que buscar o Senhor, e buscando ao Senhor nós somos renovados. Há até um hino que a gente canta, né? Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. Né? E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Então, a oração, verdadeiramente, ela atua em todas as áreas da nossa vida. E um fator que eu acho bastante interessante é que a ausência da oração, uma negligência na oração, independente de como ela seja, se seja duradoura por algum instante, ela pode ter consequências gravíssimas, né? Você imagina se aquele ladrão que estava na cruz, se por um minuto ele negligenciasse aquela única oração que ele teve a oportunidade de fazer. Consequência eterna, né? Ele perderia a eternidade. Né? Eu acho que a oração, deixar de orar, é você perder o mais precioso. Né? Por exemplo, o que seria de Jairo, quando estava pedindo a Jesus para que ele pudesse curar a sua filha que estava morrendo, ou que já estava morta, alguém bate no seu ombro e diz: não incomoda mais. Não precisa mais você estar falando com ele. Acabou as possibilidades. Como ele estava perto do Senhor, né? Mas ele insistiu, né? Como ele estava perto do Senhor, o Senhor disse assim: não temas. Não temas. Isso. Então existe, para toda oração, vai existir um momento onde a racionalidade, as justificativas, as coisas, as atrações, como a gente comentou aqui do mundo, vai tentar nos interromper. Mas como Jairo insistiu e ouviu a voz do Senhor e confiou, ele pôde não perder o principal, né? Então são questões que, o que seria do Egito, daquele grande império, se não houvesse José voltado para um caminho de oração e de revelações de Deus, né? Então a interferência, a influência, o impacto, né, é ilimitado. Né? O que seria do povo de Israel, né? Porque Deus diz assim a Moisés: o clamor do povo subiu até mim. Se o povo não clama, ainda hoje estava escravo no Egito. Ainda hoje também escravo. É interessante, né? E a oração, ela é tão importante na vida, que Jesus, ele contou a parábola falando sobre o dever de orar sempre. Não desfalecer. Ele disse: e nunca desfalecer. Quer dizer, é possível desfalecer, né? É possível desfalecer, é possível arriar as armas. O senhor falou um assunto muito interessante, Davi. Davi era um homem que a gente vê que ele, na sua jornada, era um homem de oração. Davi não tomava uma decisão sem primeiro consultar a Deus. Ele sempre estava consultando. Tanto é que quando não lembro bem se foi Doeg, se lembrar daquele ano, quando Davi fugia, ele foi na casa, foi lá falar com o sacerdote e disse: tem alguma espada aí? Tem a de Golias, né? De Golias. Aí ele deram a espada de Golias a ele e tal. Aí quando acho que foi, não estou lembrado se foi Doeg, tinha um camarada lá que ele disse a Saul, ele estava presente, ele disse: Davi teve lá, foi pegar a espada de Golias, né? Aí, quando Saul então questiona o sacerdote, ele diz assim: Davi sempre que vai para a guerra, ele passa por aqui para consultar a Deus. Ele sempre está aqui consultando. Era um homem que tinha um costume de estar sempre orando, né? A gente vê que antes das guerras, ele disse: Senhor, devo ir, vou ou não vou? Quando estava ali em Keila, ele disse assim: os habitantes de Keila vão me entregar a saúde. Eu disse: vai. Aí Davi foge. Quer dizer, ele tinha sempre aquele costume de estar. E a gente vê nos salmos, né? Os salmos dele são com aula, mas houve um momento em que ele descuidou e trouxe de orar. A falta de oração traz umas consequências terríveis. Para ele e para a família, né? Quero abrir um parênteses aqui para dizer a você que está aqui em casa, certamente esse programa que está acontecendo hoje aqui, ele é um despertar de Deus para mim e para você, para todos nós, para a gente fazer uma avaliação, como está a nossa vida de oração. Você ainda ora como orava antes? Você ainda se levanta pela madrugada para falar com Deus? Você tem um horário para conversar com Deus? Vez por outra você para interceder? Como está a sua vida de oração? Observe que a oração afeta todas as áreas da vida. Falando nisso, evangelista Levi, eu me lembrei que num certo pregador, me parece que Martinho Lutero, ele dizia: estudou bem quem orou bem. Sim. Né? Então, até para os estudos, é importante orar. Eu vi um testemunho de uma irmã, nossa, eu conheço ela, me contou essa história. Ela disse que na correria do dia a dia, ela não teve tempo de pegar assim, para estudar, e a prova ia ser uma prova muito difícil. E ela foi orar a Deus e disse: Senhor, eu
eu não sei, eu não estou insegura dessa prova, eu preciso passar. E eu não tive tempo para orar. O Senhor gostaria que o Senhor me desse, me orientasse, me oriente como vai ser a prova, para que eu possa ser vitoriosa. E ela dormiu. Resultado, ela sonhou, ela teve um sonho, o professor dando aula a ela, e as questões que o professor mostrou no sonho foram as questões que caiu na prova. Aí ela, quando acordou, aí ela lembrou-se e ela contou para alguns amigos, aí eles estudaram exatamente o assunto que ela tinha passado. E foi exatamente o assunto que caiu na prova, foi o que Deus tinha mostrado a ela em sonho à noite. Quer dizer, veja que a oração ela é importante. Se ela não ora, ela teria uma consequência de não ter passado. Né? Mas ela foi buscar o Senhor e o Senhor então deu a prova para ela, o assunto que ia cair na prova. Interessante, né? Veja como é importante nós dedicarmos muito maravilhoso a vida de oração. Mas eu sei que o tempo aqui tem muitos assuntos aqui que a gente poderia explorar mais, mas o tempo é tão curto, né? Faltam poucos minutos para a gente já terminar esse bloco. Permito, Emerson, como podemos desenvolver uma vida de oração sem parar? Se orar, se deixar de orar, traz consequências terríveis, então a gente precisa dedicar tempo à oração. E como a gente pode fazer isso? Uma vida de oração, ela requer uma continuidade. Primeiro é o reconhecimento da sua importância, né? A Bíblia diz em Efésios, capítulo número 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 12, a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas, contra as hostes ou forças espirituais da maldade. Mas no versículo 18, a palavra diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Então a prática da oração, né? O Salmo, lembrei aqui agora, o Salmo 55, versículo 17, a palavra diz, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então a continuidade, a regularidade na oração, a busca ao Senhor. São duas coisas importantes, né, aí. É perseverança e disciplina, né? Precisamos dessas duas e entender essas duas palavras, né? Para que nós possamos orar, realmente perseverança, não desistimos de orar, perseverança e disciplina. Disciplinar a nossa vida quanto à oração, ao hábito da oração. Jesus demonstra isso, né? Essa perseverança, orando e citando também o que foi lido, o texto bíblico de Lucas capítulo 18, né? Isso. Quando o juiz iníquo ali, se aquela mulher tivesse desistido, se ela não tivesse perseverança, ela não teria alcançado aquilo que ele estava pedindo. Mas a perseverança e insistir, o juiz iníquo, né, que é um homem mau, ele pôde respondê-la. E Deus, que é bom, que é o nosso Pai, que nós temos um relacionamento com Ele. Se o juiz iníquo, pela perseverança daquela mulher, ele atendeu aquela mulher, que dirá de Deus, que é o nosso Pai bondoso, né? Jesus traz esse exemplo, essa parábola, exatamente para que nós não venhamos esquecer da perseverança. A continuidade, né? A continuidade de uma maneira, não somente por obrigação, né? Mas por um prazer em estar dentro do Senhor. E o senhor falou uma coisa interessante, o senhor falou sobre perseverança e disciplina, perseverança, né? E no texto, eu gostaria que o senhor lesse de novo esse salmo, foi muito importante aí, que o senhor falou um assunto aí, me veio à memória aqui. É o Salmo 55, versículo 17. 55 e 17, como é que diz? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Olha aí, então ele estabeleceu um propósito, ele estabeleceu uma disciplina, né? A disciplina. De manhã, de tarde e ao meio-dia. Então ele tinha um período para estar na presença do Senhor. A gente vê que o próprio profeta Daniel também ele tinha um período de ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. De tarde, de manhã, meio-dia, né? Exato. Agora, interessante, um dia eu vi um comentário, uma pessoa falando uma coisa interessante, dizendo assim que
que às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho tempo para me exercitar. Ele falou sobre o exercício, né? Não, você tem que se exercitar, fazer uma caminhada, fazer uns exercícios e tal. Mas eu não tenho para isso, não. Aí a pessoa disse assim, tempo é questão de prioridade. Ou seja, se você tiver um AVC e ficar com um dos membros paralisado, o que é que você vai fazer? Você vai ter que ir fazer fisioterapia. Você vai ter que passar por um período de fisioterapia, você vai ter que fazer caminhada, você vai ter... se você tiver a glicose estiver muito alta, se tiver uma pressão muito alta, o médico vai passar uma receita, você vai ter que fazer uma caminhada, você vai ter que aliviar e tirar o excesso de doce da sua alimentação, aí já vai regular a sua dieta, aí você já vai começar a comer já de forma cortando alguns alimentos que podem prejudicar a sua saúde. Então você vai ter que ter uma disciplina quanto à alimentação, uma disciplina quanto ao exercício físico. Essa perseverança, pastor, e essa perseverança, essa disciplina, ela vai levar ao bom hábito da oração, né? Esse é algo que vai se tornar para nós, não é como o nosso irmão Emerson citou aqui, de algo que eu só vou orar quando eu estou necessitado, né? Quando eu estiver precisando de alguma coisa. Mas eu vou orar porque esse orar, o falar com Deus é um prazer, é uma alegria. Colossenses 4:2 confirma o que você está falando. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Então, primeiro que move uma oração? É a necessidade, 17, né? Orar sem cessar. Né? Então, o que move uma oração? É simplesmente a necessidade, porque a gente também ora na necessidade. Sim. Mas a palavra diz, perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Né? Então, há gratidão envolvida. Não é só pela necessidade, né? Não. Pela gratidão, pelo prazer na presença do Senhor. Né? Meus irmãos, só faltam 3 minutos para a gente terminar o programa e ainda tem as considerações finais, mas eu vou escrever bem rapidinho. Que conselho o senhor daria aos irmãos para quem está começando sua vida de oração e para aqueles que já desenvolvem esta vida de oração com poucas palavras, porque o tempo já se foi? Veja, 7:7 de Mateus, eu vou terminar aqui. Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Sabendo que o nosso Pai Celestial, Ele irá nos responder, nós precisamos perseverar. Pedir para receber, não é? Buscar para encontrar, não é? Buscar, pedir, buscar, e ele diz, e bater. Bater aqui denota uma ação que nós precisamos ter para que a porta se abra, né? A oração é essa porta que se abre. Através da oração é bater na porta do outro lado. Quem está é Deus, é Jesus quem está do outro lado. E quando a gente bate através da oração, não há dúvida que a porta se abre. Então é orar pedindo para receber e buscando para ter um contato maior com Deus, né? Eita, chegamos ao final do programa e eu sei que o coração dos irmãos está aí fervendo, cheio de... A Bíblia diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio, né? E os irmãos em casa, eu acho que já tomaram um susto. Já acabou? É porque o assunto realmente ele é empolgante. Mas queremos agradecer, presbítero Emerson, a sua vinda aqui ao programa Intercessão e fique à vontade para as suas considerações finais. Pastor Jefferson, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradeço ao nosso pastor por abrir essa oportunidade e para mim a oração foi fundamental na minha vida, na construção da minha trajetória, de tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu tenho. Me converti aos 15 anos de idade, fazem 35 anos que eu cheguei nesta igreja e eu não posso deixar de destacar aquilo que o Senhor Jesus falou. Apesar da oração ser algo íntimo, próprio e vinculado à nossa vida com Deus, a oração também deve se acontecer dentro da casa do Senhor. Jesus disse, a minha casa, a casa do Pai será chamada casa de oração. Então louvo a Deus pela oportunidade de ter conhecido a nossa igreja, ter aceitado Jesus como Salvador e ter aprendido através de homens e mulheres de oração como trilhar este caminho tão próspero e tão abençoado. Amém. Evangelista Levi, um prazer também tê-lo conosco no programa Intercessão. Pastor Jefferson, Emerson, um prazer, uma alegria muito grande também estar participando desse programa e um tema tão relevante, que é o perigo de não orar. Né? Com certeza, se nós atentarmos
bem mais para a oração, com certeza Deus fará grandes coisas em nosso meio. E eu quero agradecer nessa oportunidade ao senhor, pastor presidente, nosso pastor presidente, pastor José Alves, a todos que fazem a Rede Brasil, por essa oportunidade de estarmos falando de um tema tão relevante para todos nós, que é a oração. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos ao final de mais um programa Intercessão com esse tema, o perigo de não orar. Que Deus possa aplicar, né, essa mensagem aos nossos corações, que possamos também abrir o coração para que o Espírito Santo possa operar em nossa vida e assim estarmos mais atentos quanto à nossa vida de oração, porque já vimos que quando paramos de orar, nós podemos sofrer sérias consequências, pois a oração afeta todas as áreas da nossa vida. Nós vamos agora agradecer, pedir ao evangelista Levi para estar orando, agradecendo a Deus em mais um programa, e também, irmão Levi, orando pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração neste momento, nas redes sociais, para que Deus possa abençoá-los e ajudá-los nessa jornada. Amém. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, Deus de infinita graça, de amor e de misericórdia, nós estamos, Senhor, elevando nossos pensamentos ao Teu trono da graça, porque sabemos que Tu ouves as nossas orações. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre o nosso pastor presidente, pastor José Alves, toda a igreja, toda a Tua igreja, os pastores, ministros, Senhor amado, presbíteros, diáconos, auxiliares, toda a liderança da Tua casa, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando, ó Deus amado, de uma intervenção da Tua parte, aqueles que ligaram, Senhor amado, pedindo oração, que Tu possas, ó Pai amado, estender as Tuas mãos poderosas. Estamos nesse momento intercedendo, porque através da oração nós sabemos que Tu ouves, Senhor amado, as nossas demandas e Tu podes, ó Deus, fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Continua abençoando, Senhor amado, todo este programa, o pastor Jefferson, todos os demais Teus filhos, ó Deus, que estão envolvidos nesse trabalho, ó Deus, que leva-nos a nós despertarmos, ó Deus, para a oração. E também, como neste dia, Senhor amado, nós estivemos aqui meditando nesse tema tão importante, ó Deus, que tenhamos a consciência, ó Deus, que se não orarmos, nós poderemos, ó Pai, entrar em tentação, em consequências graves das nossas vidas. Mas se nós orarmos, buscarmos a Tua face, Senhor, estarmos perto de Ti, Pai, nós sabemos que encontraremos força, que encontraremos, ó Deus, refúgio e encontraremos, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo, que nos impulsionará a Te servir mais e melhor, agradando a Ti, Senhor amado, reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não somente orando e clamando a Ti nas nossas necessidades, ó Deus, mas clamando a Ti por aquilo que Tu és, em gratidão por tudo quanto Tens feito por nós. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o seu programa Intercessão no próximo sábado, às 5:30 da tarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.